Olá, meus amados, queridos, que Deus vos abençoe. Eu quero deixar aqui um versículo da palavra de Deus, rápida para você que está conosco nesse momento. Eu quero que você entenda aqui um pouquinho aquilo que Deus tem para falar conosco neste momento. Deus vai falar com você agora, nesse momento, através da sua palavra. A palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus, ela é inerrante, ela é poderosa para fazer infinitamente muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. O profeta messiânico, o profeta Isaías, ele disse: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não tornará para mim vazia, antes fará aquilo que me apraz e prosperará naquilo que foi designada. Eu quero ler essa palavra, esse versículo da palavra de Deus que se encontra em Lucas capítulo 4, e o versículo de número 23, ele diz assim: ele lhes disse, sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua terra tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Jesus, então, ele chega em Nazaré, mas ele é expulso de Nazaré. Jesus é expulso. Jesus, ele chega na sinagoga, uma profecia se cumpriu ali naquele momento, porque ele pegou o livro que estava o aguardando, ele leu aquela profecia e ele disse que se cumpriu uma profecia naquele dia, naquele momento. Então Jesus, ele olha para a situação, aquela situação daquele momento, e ele começa a observar a necessidade. Ele começa a ver aquilo que as pessoas estavam buscando interiormente, como uma saída para a sua crise financeira, para o desemprego, para a crise de ansiedade, para a ansiedade, né? Pessoas sem esperança, pessoa que perdeu a esperança. Jesus viu pessoas desesperançadas. É tanto que ele diz, aqui diz assim, faze também a ti mesmo, aqui na tua terra, tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. O que Jesus fez em Cafarnaum? Jesus, ele curou a sogra de Pedro. Em Cafarnaum, o centurião, o servo do centurião foi curado. Ou seja, o centurião, ele chega diante de Jesus e diz: eu tenho um servo na minha casa, ele está moribundo, sofrendo na minha casa, e eu sei que o Senhor pode curar. Jesus disse: eu irei dar saúde a ele. Jesus disse: não, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas se o Senhor liberar uma só palavra, o meu servo, ele vai ser sarado, ele vai ser curado, ele vai ser liberto. Porque eu sou um homem sujeito à autoridade. Eu digo para esse vai e ele vai, eu digo para esse vem e ele vem, né? Então Jesus, aquele homem, sabia o que era uma autoridade. Ele disse: se o Senhor liberar uma só palavra, o meu servo será curado. Jesus parou, foi impactado. Jesus se surpreendeu com a fé daquele centurião, e quando aquele homem chegou na sua casa, o servo dele estava curado. E Jesus disse assim, seja conforme a tua fé. Então não foi Jesus que curou, foi a fé do centurião que curou o seu servo. O que nós temos aqui nessa passagem? É que a palavra de Deus, ela está dizendo assim, Jesus, ele disse, certamente direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Ou seja, muitas vezes as pessoas estão enfermas e desacreditam daquilo que Jesus pode fazer. Por isso que muitas vezes Jesus, quando ele cita aqui, médico, cura-te a ti mesmo, é como se nós olhássemos um médico, ele não pode ter um resfriado, ele não pode morrer de uma enfermidade, porque ele é médico. E Jesus já está nos advertindo para que nós venhamos olhar para ele, para a sua palavra, e não desacreditar daquilo que ele pode fazer. Quando nós olhamos Jesus aqui, nessa passagem, e nós olhamos a palavra de Deus falando, né, que o profeta, ele dizendo assim: assim será a minha palavra, a palavra de Deus sair da minha boca, ela não tornará para mim vazia, mas antes fará aquilo que me apraz e prosperará naquilo que foi enviada. Jesus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Assim como disse, né, o padre Santo Agostinho, ele disse que o Novo Testamento estava o quê? Oculto no velho, enquanto o velho revelava o novo. Ou seja, Jesus usou
uma parte do Velho Testamento para dar um exemplo e exemplificar na sua época, no seu tempo, o que aconteceu lá atrás, dizendo assim: eu sou o mesmo. E ele diz assim, ó, na época havia muitas viúvas, mas nenhuma recebeu o profeta na sua casa, naquele tempo de 3 anos e 6 meses de seca e de miséria. Naquela época havia muitos leprosos, mas só um foi curado, o Naamã, o Ciro, um camarada que não fazia parte do clã, era uma pessoa que não pertencia ao povo judeu. Então Jesus estava dizendo, olha só, eles foram curados pela obediência. Aquela mulher, se você olhar a história dessa mulher, né, de Sarepta, ela foi curada porque ela obedeceu a palavra de Deus. Ela obedeceu o profeta. Ela não desacreditou da palavra de Deus. Naamã, o Ciro, da mesma forma. Quando o profeta falou para ele mergulhar no Rio Jordão, é como se fosse o pior rio que nós temos aqui, quem sabe no Brasil, quem sabe fosse o rio Tietê com dejetos e etc, uma podridão. Mas ele mergulhou ali pela obediência e ele saiu curado, limpo, porque ele obedeceu a palavra de Deus. Sabe o que eu quero dizer para você hoje? Jesus Cristo é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. O Senhor Jesus, ele não mudou, ele só quer ver a nossa obediência e fidelidade à sua palavra, continuar acreditando que ele não mudou. O problema é que as circunstâncias, os problemas, homens que com suas atitudes, né, com as suas vidas todas contrária à vontade de Deus, ou contrária ao propósito de Deus, tem entristecido muitas pessoas. E as pessoas, por ver isso, dizem: aonde é que Deus está? Aonde o Senhor está nesse momento? Deus está no mesmo lugar. Não olhe para isso, olhe somente para a palavra, olhe para o Senhor. A palavra de Deus, ela é inerrante, ela não muda. Passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, ela não há de passar. Amém? Então, nesse momento que você está ouvindo, nesse momento que você está aí, eu quero profetizar cura, eu quero profetizar milagre, restauração, vida nova. Eu quero profetizar um ano de 2022 na presença do Senhor. Seja obediente à palavra de Deus. Continue andando sobre as promessas de Deus. Não desista daquilo que Deus tem preparado para você, por causa de fulano ou de cicrano, por causa das circunstâncias, dos problemas, por causa da Covid, por causa de restrições. Não, nós continuamos olhando para o nosso alvo. O nosso alvo, ele é Jesus, ele está na frente, ele não está atrás. Hoje o pastor Marco colocou ali uma frase, né, de uma pessoa montada num cavalo e ela galopando para frente, e o texto dizia assim: olha, não olhe para trás, porque o nosso destino não é atrás, o nosso destino é à frente. Amém? Olhe para frente, olhe para Jesus, seja mais você, se valorize, reconheça que há um Deus soberano, que há um Deus eterno, que há um Deus que muda a situação, e Deus pode visitar você. Deus pode visitar você agora, em nome do Senhor Jesus. Deus pode curar você agora por esta palavra. O Espírito Santo de Deus pode entrar na tua casa, aonde você está agora. Quem sabe nesse leito de enfermidade, quem sabe você está passando, quem sabe você está na UTI, na CTI, e você diz: ninguém me visita. Deixa eu dizer, o Espírito Santo de Deus está te visitando agora. Deus está curando agora. Anjos de Deus, eles são mensageiros para nos ajudar na obra de Deus nessa terra. Que você receba a visita do anjo aí agora pela palavra de Deus, e o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Receba a presença de Deus na sua casa. Receba nesse dia que você está ouvindo, receba a gloriosa, a doce, a inerrante, a majestosa palavra de Deus na sua vida, e o nome do Senhor será glorificado. Tudo isso que você está vivendo, tudo isso que você está passando, é apenas um início. Isso aqui vai ser apenas se você está passando por alguma necessidade, por algum problema. Esse é apenas um impulso que Deus está permitindo para você alcançar
aquilo que você acha que é impossível. Que Deus abençoe, receba essa palavra. Deus é com você, Deus é na tua vida, não desista. Maior é aquele que está em você, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Não ouça palavras que não edificam, palavras que te colocam para baixo. Não critique, não aponte, porque deixa eu dizer uma coisa, muitas vezes por causa de um grande excesso, de trás de um grande excesso existe uma falta. Amém? E eu quero dizer uma coisa para você: continue adorando, continue exaltando, continue bendizendo o nome do Senhor, porque o Senhor é grande e as suas misericórdias não têm fim. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.